I was swinging along, minding my business, when suddenly out of the blue, just like a present from heaven, beautiful, wonderful you, the clouds disappeared and the birds started singing a beautifully wonderful tune, for no other song could be worthy of beautiful, wonderful you. Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal e bem-vindos a mais um vlog aqui. Na verdade faz um tempão que eu não gravo vlog nenhum. E nem era exatamente a minha intenção começar a gravar um vlog, mas como vocês viram ontem, dia 4 de julho, eu acabei indo no Dinner in the Sky. Com isso eu gravei e fiquei assim, poxa, isso pode ser interessante de mostrar num vlog. Então vimos aí uma experiência, mas esse vlog é de leitura, né, então eu também vou compartilhar um pouquinho do que eu tô lendo no momento, etc. E falando do Dinner in the Sky, como foi essa experiência então? Eu achei, na verdade, que era mais alto. Eu estava esperando algo um pouco mais, eu não sei, radical, mas talvez não pudesse ser tão radical assim, porque no fim das contas a gente ia comer lá em cima, né. Mas eu achei bem legal, a comida estava gostosa também, só achei que tinha muita música, então era um tipo de passeio que no fim você não consegue exatamente conversar com quem foi lá com você. Você fica comendo, ouvindo a música e tem os detalhes dos pratos, tem um moço que apresenta tudo, como se fosse um apresentador mesmo, ele é engraçadinho, um guia, né, ele é engraçadinho e tudo mais. Inclusive, o celular da minha amiga caiu durante esse rolê, tipo, ele caiu lá de cima, ele caiu 50 metros, mas ele sobreviveu. Tipo, ele caiu, aí eu só ouvi um "tum", e eu achei que tinha caído perto da gente, mas na verdade não, caiu lá embaixo. E deu tudo certo, tipo, não tinha nada quebrado nesse celular. Bizarro, né. Mas sobre os pratos então, eu achei tudo gostoso. A única coisa que eu fiquei meio decepcionada foi a entrada, que era uma polenta com ragu, porque, gente, polenta é muito barato. E, tipo, a gente, no nosso caso, a gente acabou ganhando essas entradas, né, eu e os meus amigos, e o meu marido também. Então a gente não pagou. Só que se eu tivesse pagado R$ 350 para comer uma entrada que era uma polenta, aí eu ia ficar meio decepcionada. Tudo bem que a parte do bar é livre, então se você não estivesse dirigindo, e o meu caso era eu estava dirigindo, você pode beber à vontade. Então pode compensar por causa dos drinks, né. Mas o prato principal estava bem gostoso, era um cordeiro com cuscuz marroquino. E esse cordeiro, de acordo com o chefe, foi, cozido por 10 horas, estava super macio e tudo mais. E a sobremesa estava uma delícia, nossa, eu amei essa sobremesa. Era um sorvete de tapioca com um bolo de coco e uma mistura de maracujá com chocolate branco, aquele negocinho amarelo que aparece na foto que eu mostrei pra você. E agora tá maior da animação, né, porque faltam 50 minutos para o jogo do Brasil. E eu acabei de gravar as leituras de junho aqui pra vocês. Então eu falei sobre esses 3 livros e sobre as minhas leituras atuais, que é um romance de época, Desejo e Escândalo, isso, da Lorraine Heath, Desejo e Escândalo, e a Ilíada. E é isso que eu também vou ler ao longo desse vlog. Então eu nem sei o quanto eu vou conseguir gravar agora, porque como no fim eu sentei aqui pra fazer a abertura do vlog bem perto do jogo, tá tendo fogos já aqui perto, tá tendo um super pagode, e eu nem sei se vocês estão conseguindo me ouvir direito, eu nem sei se eu vou conseguir usar isso aqui. Enfim, se eu estiver usando, eu estou usando, deu certo. Bom, então o que eu estou achando das minhas leituras nesse momento? O Desejo e Escândalo tá indo bem. Eu li 25% praticamente. Então eu tô no começo, eu quase não li na semana passada, que foi a última semana de junho.
e o começo da semana de julho, né, não deu muito para pegar na leitura. E o pouco que eu peguei a Ilíada mesmo. Mas eu tô gostando bastante desse romance de época, ele pega uma parte da sociedade inglesa que não é tão comum de ser pega, né, que é essa parte mais dos negócios ilícitos, mais clandestinos, mais fora dessa área da nobreza que geralmente os romances de época acabam pegando, né. Mas a gente tem, é claro, os personagens nobres, inclusive o principal, o Mick Truelove, ele é um bastardo de um lord. E essa que é a questão, esse que é o plot. Ele queria ser reconhecido pelo pai, o pai não vai reconhecê-lo, então ele vai destruir o seu meio e o irmão, que é quem leva então o título de conde, e para isso ele vai tentar seduzir a mocinha, a Lady Aisling. E vamos ver o que vai acontecer, né. É claro que já tá tudo trabalhado pra gente gostar do Mick e não gostar do filho do Lord. Que agora até fugiu o nome dele, gente, mas depois eu coloco aqui o nomezinho dele. É que ele não aparece tanto assim, ele apareceu algumas vezes, mas não é um personagem que a gente gosta, sabe. Sobre a Ilíada, eu tô no canto 3 ainda, se tudo der certo, hoje eu termino o canto 3. Eu perdi vários dias da minha leitura na introdução e eu, na verdade, no fim, eu nem terminei de ler a introdução, eu resolvi pular direto pra Ilíada logo. Depois, ainda neste vlog, eu quero mostrar alguns livros que eu tenho, que podem me ajudar nessa leitura aqui quando eu precisar. Até agora o único problema que eu tive, que já foi sanado com as repetições, né, é quando chamam assim, Atrida Agamenon, o Pelida, que na verdade é Aquiles. Demorou um pouquinho para eu perceber que, tipo, Atrida é filho de Atreu e Pelida é filho de Peleu. Então, né, o pai do Aquiles é Peleu, o pai do Agamenon é Atreu, então tem isso. Mas de resto tá caminhando bem, eu só não tive tempo de pegar mesmo. Mas eu vou pegar agora inclusive, antes do jogo, pra já garantir que eu vá começar a próxima semana no campo 4. E por enquanto é isso, vamos ler então. Finalmente voltei para falar com vocês. Estamos na quinta-feira, dia 9 de julho. Aqui em São Paulo é feriado, então eu tive um tempinho para vir aqui conversar. Eu vou aproveitar e como eu ia sentar para ler a Ilíada, que na verdade eu só terminei o canto 3 mesmo, eu terminei na segunda, não consegui terminar antes do jogo, como eu achava que eu ia terminar. E aí agora eu vou para o canto 4. Nesses últimos dias eu só consegui pegar na segunda noite e na quarta, ontem, né, que hoje é quinta, o romance de época. Não consegui pegar a Ilíada e terça eu não li nada. Eu fui socializar com a minha família. Então, vamos lá. Eu resolvi mostrar para vocês uns livros que eu fiquei de mostrar, que são os livros do professor Junito Brandão. Então eu vou mostrar aqui, porque eu acho que é interessante para quem tem algum interesse em ler Ilíada, Odisseia e todos os outros, as outras peças gregas, né, pelo menos eu uso esses livros aqui. Então em uma das estantes que vocês veem nos meus vídeos, né, às vezes eu acho que aparece essa parte aqui,
que é uma parte meio que de não ficção, sabe. Tem aqui ai, não liga a baguncinha ali do lado, mas aqui tem umas partezinhas de, true crime, política, tchananã, e aí tem literatura aqui no geral. Então aqui eu tenho os livros que podem nos ajudar. Eu tenho o volume 1 dessa História da Cultura Grega, e ele não tá aqui porque eu tirei pra ler, só que, ai, eu estava achando meio maçante demais, assim, sabe. Esse aqui do professor, eu comecei a ler, e eu tô no capítulo 3, na verdade, e ele é super gostoso de ser lido, assim, ele é muito bem escrito, é explicado de forma simples, mas que, tipo, atinge o objetivo, sabe. Eu gosto dessas coisas, quando algo é simples e atinge o que se propõe. Não adianta ficar colocando as coisas de uma forma rebuscada quando não precisa, eu odeio quando isso acontece. Então nesse volume 1 aqui, eu tô aqui na Grécia antes da Grécia. Mas tem outras, questões, ele vai explicar tintim por tintim. Nossa, essa parte aqui, dos aqueus, e de Troia histórica, mítica e tal, nossa, acho que ó, Homero e seus poemas, deuses, mitos e escatologia. Nossa, vai me ajudar demais, eu acho que eu vou até ler esse livro aqui, que pelo menos esses capítulos, assim que der, enquanto eu ainda estiver lendo a Ilíada, né. Daí a gente tem aqui o volume 2. Esses livros aqui devem ter em sebo, viu. Eu não sei se tem edição nova, espero que sim, porque eles são realmente muito bons. Então, se precisar, vocês pausem o vídeo para ver aí o sumário. Esses livros eram do meu tio, e aí ele deixou na biblioteca da minha avó e eu peguei. Nem perguntei se ele queria os livros dele, mas eu já mencionei assim: "Ah, eu peguei esses livros", e aí é isso, não tem muito o que fazer. Falando aqui, ó, Perseu e Medusa, Héracles, Teseu, Belerofonte, tem um livro muito legal do Nathaniel Hawthorne, que é o autor da Letra Escarlate. Ele escreveu um livro para criança e ele adaptou esses contos e é muito legalzinho esse livro, quem puder ler, leia. E aqui a gente tem o que é mais útil, é o que eu mais uso na verdade, o dicionário mítico etimológico. Ele é super útil, porque às vezes você vai pegar, você não vai ler, tipo, todos esses 3 livros, né, tanto é que esses 3 aqui eu só comecei o primeiro, e vou pegar agora que a necessidade apareceu, né. Mas, por exemplo, você tá lendo Prometeu Acorrentado, que foi o meu caso aqui. E você quer saber mais, você quer aprofundar do que tá ali na peça, pega o dicionário mítico, porque, olha só, eu vou mostrar para vocês o Aquiles, vamos no Aquiles. Pronto, chegamos no Aquiles aqui, e aqui são as páginas em que ele é mencionado, também tem um índice remissivo lá no final, mas você tem toda essa questão aqui dele na Ilíada, uma explicação sobre a mãe dele também. E tá vendo? É um super texto sobre ele, sobre explicações. Ó, ainda, tipo 2 páginas depois a gente ainda tá no Aquiles. Acaba aqui, o Aquiles. E aí, assim vai, com vários personagens. Opa! Por exemplo, vamos ver. Olha aqui o índice remissivo. Tem Hermes, tem os deuses também, né. Então, aqui olha as páginas sobre Héracles.
que é o Hércules, né? Tem muita coisa sobre o Hércules aqui. Tipo, todos os trabalhos dele resumidos, árvore genealógica, ó, sobre a Hera. Tá. Ai, caiu. Ó. Mas nós temos tudo aqui. Árvore genealógica. E páginas explicando sobre ele e tudo mais. Então, é muito interessante. E aí, aqui segue a mesma lógica, né? É porque ali só vai até o I e aqui é de JZ. Então, é muito legal. Ainda estamos na quinta-feira do feriado. Eu terminei de ler o canto 4 da Ilíada e ainda não peguei o romancinho para ler. Depois a gente conversa mais sobre essas leituras, é óbvio. Mas eu queria aproveitar, já que eu pedi para o meu marido colocar no e-reader dele 2 livros que eu quero muito ler. E aí eu queria mostrar para vocês, porque ele não é um Kindle, ele é um pocketbook. O nome dele, né, no caso. E ele comprou na Rússia, então tá engraçado porque ele é meio que todo em russo. Então vai ser meio diferente. Vou mostrar para vocês em detalhes. Bom, então aqui é a página inicial dele. E aí aqui tem uma coletânea de contos góticos russos. Então tem o Chekhov. Quem mais que tem aqui? Zagaski. Nossa, mas só tem o Chekhov de conhecido aqui. Enfim. Que a gente conhece só tem realmente Chekhov. O resto é meio desconhecido, vamos descobrir. E aqui, como vocês podem ver, quer dizer, você tá em cirílico, né? Mas é o Noites Brancas do Dostoiévski. E aqui são os livros que ele colocou aqui para mim no pocketbook dele. Aí aqui tem a biblioteca, que é onde ficam os outros. Dá para você colocar o audiobook. Tem a loja. Tem algumas atividades. E eu não sei o que são esses 4 quadradinhos, devem ser outras coisas, né? Então aqui, olha só, eu cliquei no livro que eu quero ler. E aí ele é assim, ele é bem espaçoso. Deixa eu pegar meu Kindle para comparar para vocês. Tipo, como vocês podem ver, o Kindle ele é um bebê. Esse pocketbook, ele parece, sei lá, uma folha sulfite, né? E aí dá para você aumentar ou diminuir, né? Por exemplo, aqui. Calma, que vai carregar, gente. Eu transformei então com letras maiores. E aí dá para ir diminuindo e tal. E aí vai passando, né? Enfim, era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês agora. Como vocês podem ver, eu dei uma avançadinha na minha leitura atual.
Bom, gente, já é domingo e eu ainda não li nada hoje, mas eu vim conversar então sobre as minhas leituras que eu fiz ao longo desse vlog, que foram 2, e eu terminei uma delas, então eu terminei O Desejo e o Escândalo e terminei o conto 5 da Ilíada. Vamos conversar então sobre a Ilíada primeiro. Quando eu comecei esse vlog, eu estava para terminar o canto 3, aí eu li o canto 4 de pouquinho em pouquinho ao longo da semana, e ontem eu comecei a ler o canto 5 e terminei o canto 5 ontem mesmo. E eu achei até engraçado porque esse canto, ele é bem grande, ele tem umas 32 páginas e, assim, se a gente pensar que a Ilíada não só é em verso, como também tem umas inversões, e com isso a gente tem que ter uma super atenção para não entender errado, né. Eu achei que eu fui muito produtiva. Ontem a gente recebeu um moço aqui para instalar um cabo da internet que no fim deu até errado, mas ele ficou bastante tempo aqui, então enquanto ele estava aqui eu estava lendo, e aí na parte da tarde eu li ainda mais até terminar o canto. E aí quando eu falo de inversão, eu quero dizer algo tipo isso aqui, olha só. Temos aqui uma cena que é o Sarpedon e o Tlepólemo brigando, né, guerreando, batalhando. E aí a gente tem uma discussão deles, um vai atacar o outro, olha só, e das mãos de ambos ao mesmo tempo voaram as lanças compridas. No meio do pescoço lhe acertou Sarpedon, e a ponta dolorosa atravessou-o por inteiro. A escuridão da noite veio cobrir-lhe os olhos, mas com sua lança comprida acertara Tlepólemo, na coxa esquerda de Sarpedon. Então, aqui, se você lê, tipo, meio desatento, você vai ficar assim: "Ai, quem acertou o quê, onde?", né, quem acertou quem e onde. Eu li esse trecho pelo menos 2 vezes até entender quem foi que foi acertado no pescoço e quem foi que foi acertado na coxa. É claro que logo depois essa dúvida é sanada, porque aí os companheiros do Sarpedon vão lá resgatá-lo, né, e aí ele foi atingido na coxa e foi o Tlepólemo que foi atingido no pescoço e morreu na hora, né. Enfim, o canto 5 ele é cheio de luta, de batalha e tal. O fim do canto 4 também, mas o que eu acho engraçado na Ilíada é que às vezes eles conversam demais, tipo, demais mesmo, e é e é muito engraçado, porque primeiro que a Ilíada começa já com aquela treta do Aquiles com o Agamenon sobre a Criseida e a Briseida, que são 2 mulheres que eles acabaram pegando como prêmio, e a Criseida teve que ser devolvida ao pai por causa do pedido do pai, só que não tinha sido acatado, aí o Apolo vai e começa a matar os gregos, e então eles tiveram que ceder a Criseida ao pai novamente. E por causa disso o Agamenon tá tipo: "Tá, eu perdi meu prêmio, então eu vou ter que ter outro prêmio, eu vou ter que pegar do Aquiles aqui ó, me dá a Briseida", né. E aqui é claro que a gente pode pensar na visão dos gregos sobre as mulheres, né, as mulheres comuns, né. No caso das deusas, as coisas são um pouco diferentes. Isso é muito interessante, inclusive. Enfim, então o Aquiles ele nem tá participando dessa parte, porque ele tá dando o piti dele lá no navio,
E ao mesmo tempo, o Agamenon, como ele é o líder dos gregos, ele tem que fazer uns discursos que incentivem os homens, só que eles estão no meio da guerra, aí você fica assim: "Tá, e tá todo mundo esperando o Agamenon", inclusive os troianos estão esperando o Agamenon parar de falar, pra ir lá e atacar tudo. Eu acho engraçado. Eu tô gostando bastante, eu tô gostando principalmente das partes dos deuses, como eles manipulam a guerra e tudo mais. E aí aqui na parte que eu tô, né, tem o tal do Diomedes e ele, assim, ele é um monstrão, né, o Diomedes, ele ataca todo mundo, ele ataca inclusive os deuses. É incrível, assim, sério. E aí inclusive eu fui ler sobre a Afrodite, aconteceu uma coisa com a Afrodite, né, e aí eu quis ler um pouco sobre ela aqui no dicionário que eu mostrei pra vocês anteriormente nesse vlog. E, gente, a entrada da Afrodite é muito legal. Eu até marquei aqui, porque a gente tem as origens dela, então ela é uma deusa de origem asiática, ela foi apropriada pelos gregos. E depois a gente tem as questões dela aqui nas histórias, então como ela era casada com o Hefesto, mas o Ares era o amante dela, e aí o Hefesto pega os 2 lá, sabe, é incrível, eu achei muito legal, e aí tem a história tensa do Adonis também, e a história do Adonis inclusive, ela é trágica, né, do início ao fim, mas ele se transforma numa anêmona, Zeus o transforma numa anêmona, e a anêmona vive por 4 meses, e aí é tudo relacionado. Mas você vê que, tipo, o tempo de reviver o Adonis, porque o Adonis morre, né, o tempo de reviver o Adonis são 4 meses, e aí é totalmente relacionado à primavera, então tem, eh, os gregos tinham festivais liderados pela Afrodite, digamos assim, para, tipo, receber o Adonis, que na verdade, tipo, é um dos símbolos da primavera, porque a Afrodite é a deusa da fecundação, do amor e tal, e também está muito relacionada à à primavera em si, né. Eu só acho incrível que os pagãos, eles eram muito conectados com tudo da natureza, e é claro que é algo natural, né. Você tá aqui vivendo no meio do mato e tal, e acontecem as coisas e você, na sua imaginação de homem, né, vai vai tentar arranjar explicações, para esses eventos que você não entende, e e aí com isso a gente tem uma super mitologia, assim. Eu acho incrível, eu discuto um pouquinho mais sobre isso também na minha resenha do livro Krampus, eu vou deixar linkado aqui na descrição, porque eu acho que é uma discussão que vale a pena. Enfim, também li sobre o Diomedes, que tá causando demais, nossa, tá causando super. E eu acho que, assim, eu percebi que teve um dos parágrafos aqui que eu ia levar um spoiler, e é claro que, assim, spoiler de um livro clássico não é exatamente um spoiler, mas eu resolvi evitar esse spoiler, mas eu já peguei umas coisinhas ali, do que pode acontecer. Mas eu gostei bastante, tô gostando muito, e então eu estou usando isso aqui como base, né, esse livro, como base para me situar aí em algumas coisas que eu gostaria de entender melhor. Sobre Desejo e Escândalo, que é o volume 1 de uma série dos irmãos Truelove, da Lorraine Heath. Eu gostei bastante. É um romance de época, então ele vai seguir todas as questões do romance de época. No caso, é aquele que é um romance proibido. Você tem a moça que é nobre e o rapaz é um bastardo e, na verdade, ele cresceu nas ruas, então ele tem esse jeito sábio das ruas, assim, sabe. E o rapaz com quem ela estava pretendida a se casar é, tipo, o meio-irmão do Mick, que é o mocinho da história, né. Só que ninguém sabe disso, a gente sabe, né, o leitor sabe logo no começo, mas as outras personagens não sabem que eles são meio-irmãos. O Mick é bastardo do pai do Kip e tal. Então a gente tem essa tensão, e a gente sabe que o Mick começou a se aproximar da Aisling, que é a mocinha, pra conseguir então,
destruir a vida do meio-irmão, e assim destruindo a vida do meio-irmão, ele ia criar uma cilada, tanto para o meio-irmão quanto para o pai dele, que o faria ser reconhecido, um filho reconhecido, né, não só, tipo, um bastardo. E a gente sabe que vai ter esse momento que a Aisling com certeza vai descobrir o que tá por trás da relação deles, só que aí você já tá, assim, acompanhando o romance deles, aí você fica: "Meu Deus, o que vai acontecer quando essa mulher descobrir?". Enfim, é esse tipo de romance de época, né. Quem lê romance de época sabe que tem alguns tipos específicos, mas o fim é sempre o mesmo, né. Enfim, eu gostei bastante, eu achei legal essa discussão, dos bastardos, das crianças ilegítimas e das órfãs também, que a autora trouxe. Eu achei o final, ele é satisfatório, o final é na verdade bem satisfatório, mas tem um plot twist que, sinceramente, daria pra criar um outro livro, só que aí não seria um romance de época, seria, sei lá, só um romance, que se passa ali no século XIX, né. Mas ia ser legal. Nossa, ia ser legal um livro só lidando com esse plot twist que teve, sabe. Porque aí teve o plot twist, mas, a solução arranjada é uma solução simples, porque já é o final do livro. Então é uma solução simples e fica por isso mesmo. Foi o único defeito, assim, desse livro, na verdade. No geral, eu gostei bastante, então eu espero ler os outros da autora. Eu tenho outros 3 da série lá no meu Kindle, então assim que der eu vou pegar também. Eu vi também recentemente que ela tem uma outra série também que fala sobre órfãos e tal, e que a capa tá linda, né, tá toda floreada, assim, bem chique. Achei bem interessante, confesso que já tá, assim, no meu radar pra quem sabe comprar, apesar de os romances eu deixar mais do Kindle mesmo. E, bom, sobre esse vlog eu vou ficando por aqui, eu achei que foi uma semana bem satisfatória, com relação às minhas leituras e outras atividades também. E eu espero que vocês tenham gostado, deixem seu like e comentem aqui o que vocês têm lido, que eu vou adorar saber. E obrigada por assistir a esse vídeo. Tchau, tchau.